Imagina você ser uma criança nos anos 90 e ganhar uma boneca que todo mundo sonha em ter. Mas, depois de algum tempo, começa a surgir alguns relatos estranhos sobre essa boneca. Oi, meu nome é Gabi e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lenda da boneca da Xuxa. Durante a década de 1980, poucos artistas fizeram tanto sucesso no Brasil quanto Xuxa Meneghel, conhecida como a Rainha dos Baixinhos. Ela conquistou milhões de crianças com seus programas de televisão, músicas, filmes e uma enorme variedade de produtos. Naquela época, praticamente tudo que levava o nome da apresentadora se transformava em um verdadeiro fenômeno de vendas. O sucesso era tão grande que empresas dos mais diversos segmentos queriam associar seus produtos à imagem da Xuxa. Cadernos, roupas, calçados, discos, brinquedos. Era difícil encontrar uma criança que não sonhava em ter pelo menos um produto da Xuxa. Foi nesse cenário que no ano de 1987 foi lançado a tão famosa boneca da Xuxa, inspirado na aparência da Rainha dos Baixinhos. A boneca rapidamente conquistou o público infantil e se tornou um enorme sucesso comercial. Somente no primeiro ano, cerca de 800 mil bonecas foram vendidas no Brasil, tornando-se um dos brinquedos mais desejados daquela época. Mas o que ninguém poderia imaginar é que, algum tempo depois, aquele brinquedo criado para levar alegria para as crianças passaria a ser o centro de uma das lendas urbanas mais conhecidas e assustadoras do Brasil. Algum tempo depois do lançamento, começaram a surgir histórias que deixaram muitas famílias intrigadas. A princípio, eram apenas relatos isolados, contados entre vizinhos, amigos e colegas de escola. Mas conforme essas histórias eram repetidas, elas passaram a ganhar cada vez mais força. Algumas pessoas começaram a afirmar que a boneca abria e fechava os olhos sozinha durante a madrugada. Outras pessoas começaram a dizer que a boneca aparecia em lugares diferentes da casa, mesmo depois de ser deixada numa cama ou em uma prateleira. Também havia relatos de crianças que diziam sentir medo de dormir com a boneca, alegando que ela parecia observá-las durante a noite. Em algumas versões, pais afirmavam ouvir barulhos estranhos vindo dos quartos, enquanto outras pessoas contavam que as crianças acordavam assustadas após terem pesadelos envolvendo a boneca. Com o passar do tempo, as histórias começaram a ficar ainda mais assustadoras. Algumas pessoas começaram a dizer que as crianças começaram a aparecer com vários arranhões pelo corpo, sem conseguir explicar como aquilo tinha acontecido. Rapidamente, esses relatos começaram a se espalhar. Foi no ano de 1989 que a lenda da boneca da Xuxa atingiu um novo nível e passou a se espalhar com muito mais força pelo Brasil na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Começaram a surgir boatos que rapidamente tomaram conta da população e transformaram aquela história em um dos casos mais comentados da época. Segundo uma das versões mais conhecidas, tudo teria começado dentro da casa de uma família simples na cidade. Uma menina desejava muito ganhar a boneca da Xuxa e insistia todos os dias para que a mãe comprasse o brinquedo. Porém, a família não tinha condições financeiras para comprar a boneca. Com o passar do tempo, a insistência da menininha acabou virando algo cansativo dentro de casa. Em um momento de raiva, a mãe disse para a garotinha que só compraria a boneca se o próprio diabo trouxesse o dinheiro. Segundo o boato, na manhã seguinte apareceu uma quantia de dinheiro na porta da casa da família. A mãe ficou muito assustada, sem entender nada, mas ela acabou pegando aquele dinheiro e resolveu comprar a boneca para a filha. Depois disso, a história ficou ainda mais estranha. A mãe dizia que ouvia barulhos estranhos vindo do quarto da filha durante a noite. Em outras versões, algumas pessoas diziam que aquela boneca começou a aparecer em lugares diferentes da casa, sem ninguém ter mexido nela. Também começaram a surgir relatos de que a menina tinha pesadelos e acordava assustada, dizendo que sentia como se estivesse sendo observada. Com o passar dos dias, a história foi ganhando novos detalhes e ficando cada vez mais assustadora. Uma das versões dizia que, ao entrar no quarto da filha,
a mãe a encontrou já sem vida, com vários arranhões pelo corpo. Ao lado dela estava a boneca da Xuxa. E o detalhe que mais assustava era que, segundo o boato, a boneca estava com o que parecia ser manchas de sangue embaixo das unhas, como se estivesse participado de tudo aquilo. Foi nesse ponto que o boato ficou ainda maior. Começaram a circular histórias de que a boneca teria sido levada para uma igreja em Sorocaba, na Catedral da Nossa Senhora da Ponte. Diziam que ela estaria guardada lá dentro porque era perigosa. Essa história acabou se espalhando muito rápido pela cidade e várias pessoas foram até a igreja para saber se aquilo era verdade ou não. O movimento foi tão intenso que gerou confusão e aglomeração em frente à catedral. Diante da situação, representantes da igreja precisaram negar publicamente a existência da boneca e desmentir completamente os boatos que circulavam. Mesmo assim, a história já tinha tomado uma proporção enorme. Muita gente continuava acreditando no boato, e o caso de Sorocaba acabou se espalhando ainda mais pelo Brasil, virando o principal ponto dessa lenda urbana. A partir daí, a história da boneca da Xuxa passou a ser contada de várias formas diferentes, sempre ficando cada vez mais assustadora a cada nova versão. Mas no final das contas, nunca existiu nenhuma prova de que qualquer um desses acontecimentos fosse real. E foi assim que a boneca da Xuxa se tornou uma das lendas urbanas mais conhecidas do Brasil. Até hoje, muita gente lembra dessa história, principalmente quem cresceu nos anos 80 e 90. Mesmo sabendo que era só uma lenda, ainda tem quem diga que ficou com certo medo da boneca da Xuxa por causa desses relatos. E essa é a famosa lenda urbana da boneca da Xuxa. Comenta aqui se vocês já ouviram falar dessa lenda, se vocês conhecem outras versões e se vocês já tiveram a famosa boneca da Xuxa. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.